como tomar medicamentos calmantes para dormir bem. Certamente você já ouviu pessoas dizerem que tomaram erva cidreira ou valeriana e dormiram muito bem. Mas outras pessoas que falaram exatamente sobre os mesmos medicamentos, valeriana, erva cidreira, diziam que isso é totalmente inútil e que não faz efeito nenhum. Tudo isso, como está na moda dizer agora, são fuflomicinas. Se você já tomou algo como valeriana ou erva cidreira e isso não teve efeito nenhum em você, por favor, deixe um like neste vídeo. Vamos então entender onde estão os mitos e onde está a verdade. Assista a este vídeo até o final e eu vou falar sobre um dos medicamentos de origem vegetal que realmente funciona e ajuda você a relaxar, se acalmar e adormecer. Vamos começar definindo o que são medicamentos calmantes. Nós temos calmantes, temos hipnóticos, tranquilizantes e antidepressivos. Que tipo de classe de medicamentos é essa? Geralmente são medicamentos de origem vegetal ou suplementos alimentares que contêm substâncias como extrato de valeriana, erva cidreira, melissa, passiflora e outros. Normalmente, esses medicamentos à base de plantas contêm substâncias químicas com efeito calmante e relaxante. Mas por que eles, por exemplo, não são classificados como hipnóticos? A questão é que eles realmente não têm efeito indutor do sono. Lembrem-se, algumas pessoas dizem, tomamos um pouco de valeriana e logo adormecemos. Mas isso, caros amigos, efeito placebo. Se o farmacêutico disse, esse é um ótimo remédio, você vai dormir com certeza, 20 a 25% das pessoas vão tomar em casa e adormecer imediatamente. O efeito placebo vai funcionar. Lembro do Mudrov, ele foi um terapeuta muito famoso, fundador da escola terapêutica, professor da Universidade Médica de Moscou em 1700 e alguma coisa, e ele tinha 3 pós, o comum, o de prata e o de ouro, que ajudavam contra uma porção de doenças. A fama desses pós se espalhou por toda a Rússia, e o próprio Mudrov os receitava pessoalmente, e os pacientes tomavam na presença dele e funcionava muito bem. Reduzia a febre, aliviava as dores e assim por diante. Então, quando Mudrov morreu e analisaram esses pós, descobriram que tudo aquilo era apenas giz triturado. E por isso, esse efeito placebo pode funcionar também em relação a medicamentos de origem vegetal. Além disso, no contrário, o efeito nocebo também pode acontecer. Se você der giz para alguém dizendo que é um bom remédio para provocar vômito, 20% das pessoas sentirão náuseas imediatamente e vomitarão. Em resumo, esse efeito também ocorre. Por isso, é importante entender que os medicamentos de origem vegetal não agem instantaneamente. Eles não são medicamentos de ação imediata após o estresse. Ou seja, se a pessoa já ficou nervosa, tomar valeriana, erva cidreira, melissa ou outros medicamentos similares não funcionará. Mas eles têm um efeito estabilizador sobre o sistema nervoso, por isso precisam ser tomados 2 ou 3 vezes ao dia em um curso. E se a pessoa toma o medicamento regularmente, ela simplesmente fica menos estressada, reage menos a certas situações, fica menos agitada, fica menos nervosa e, no geral, o sistema nervoso dela se torna mais estável. E, consequentemente, se durante o dia não se acumula essa situação de estresse, à noite a pessoa fica mais calma e adormece fisiologicamente melhor. Mas isso não é um efeito direto do medicamento como um sonífero, tipo valeriana ou erva cidreira, que causa um efeito sedativo, diferente dos antidepressivos clássicos com efeito sonífero. Mas, aliás, isso é, inclusive, uma vantagem dos medicamentos fitotrápicos, porque eles não alteram a estrutura do sono, não causam efeitos residuais pela manhã, porque às vezes a pessoa toma um sonífero e depois de manhã não consegue levantar direito, acordar. E até se sabe que em todos os soníferos está escrito que, se você tomou o medicamento de manhã, não deve dirigir, porque isso é simplesmente perigoso. Nesse sentido, os medicamentos de origem vegetal são significativamente mais seguros do que os soníferos, tranquilizantes e assim por diante. Mas é preciso entender que esse é um certo efeito ansiolítico, calmante, que indiretamente já proporciona um efeito de sonífero. E, novamente, é preciso tomá-los de 2 a 3 vezes ao dia, geralmente por um período de 2 a 4 semanas, podendo chegar a 1 mês ou mais. E eles desenvolvem um efeito acumulativo gradual que leva ao acalmamento do sistema nervoso e à melhora da qualidade do sono. Claro, se tivermos um estresse leve, podemos lidar com ele usando medicamentos de origem vegetal, ou, se for uma situação aguda, talvez até adicionar um hipnótico ou tranquilizante. Mas se houver uma situação de estresse crónico, infelizmente nos últimos 3 anos, nosso país tem passado por um estresse bastante sério.
Isso pode levar a ansiedade, depressão e insônia. E se a insônia durar mais de 3 meses, geralmente, infelizmente, ela não vai passar sozinha. É necessário utilizar métodos específicos de tratamento. Ao mesmo tempo, geralmente, essa insônia não responde muito bem ao tratamento com medicamentos. O método mais eficaz para tratar a insônia causada pelo estresse é a chamada terapia cognitivo-comportamental para estresse, ansiedade e insônia. E agora sobre um medicamento de origem vegetal que ajuda a melhorar a qualidade do sono, que contém passiflora. Aliás, a passiflora é um dos poucos componentes vegetais mencionados diretamente nas diretrizes clínicas europeias para o tratamento da insônia. Ou seja, há um alto nível de evidência de que esse medicamento funciona, e o medicamento se chama Stressov. E quero enfatizar que isso não é um suplemento biológico, mas sim um medicamento propriamente dito. Porque o controle sobre a produção de medicamentos geralmente é muito mais rigoroso do que sobre simples suplementos alimentares. Além disso, como eu disse, se você tomar 3 vezes ao dia em um ciclo, isso permite estabilizar o sistema nervoso e, de modo geral, proporciona um bom efeito sedativo. E, como vocês podem ver, estou falando de uma farmacologia mais avançada e também sobre como é importante conversar com os médicos e quais medicamentos tomar. Porém, ao se tratar de medicamentos de origem vegetal, estes são vendidos sem necessidade de prescrição médica. E se você ficou nervoso, se o sono piorou um pouco, você mesmo pode comprar medicamentos calmantes e tomá-los em um ciclo. No geral, é claro, o melhor é consultar um médico, mas como esses são medicamentos oficialmente vendidos sem receita, pelo menos leia a bula do usuário e veja as possíveis contraindicações. O uso em ciclo de medicamentos de origem vegetal vai permitir que você estabilize o sistema nervoso e melhore o seu sono. Inscreva-se no meu canal, lá tem muitos vídeos úteis sobre sono, sobre distúrbios do sono, sobre como melhorar o sono e não se esqueça de clicar no sininho para não perder meus novos vídeos interessantes